Boa noite, pessoal. Mas que alegria poder começar o podcast Educação é o Alvo, hoje com um tema de extrema relevância. As nossas palavras têm poder, né? A gente fala que isso é um dito popular, mas esse dito popular ele tem consistência e consonância, e isso reproduz na nossa vida resultados. É sobre isso que a gente vai hoje, sobre educação e programação neurolinguística. Por causa disso, né, a gente convidou uma pessoa que entende, que dá formações sobre isso, que assessora individualmente em grupos. Então, olha, gestores, vocês que estão vendo hoje, que vão ver depois, né, que a gente tem aquele nosso grupo, chama para conversar, porque de repente alguma coisa que está acontecendo aí na sua gestão, na sua coordenação, precisa de alguns reparos emocionais, reparos na forma de falar, ajustes na forma de comunicar, e é isso que a gente vai aprender hoje. Eu adoro aprender. Você gosta também? Então, se você gosta, clica aí. Fica uma pessoa que vai ser inscrito no nosso canal. Toda segunda-feira a gente está aqui. Faça chuva, faça sol. Acabando o verão, começando o outono, a gente está aqui. Sabe por quê? As estações mudam, mas a vida continua. A vida é perene, a vida é boa, a vida é feliz. Então convida mais uma pessoa agora, nessa noite, tá? Já estou vendo que tem gente entrando aqui. Você que entrou agora, convida mais um. Aline, eu sei que você está aí. Anelise, eu sei que você está aí. Tem um tanto de gente aqui, amigo. Mandem perguntas, vamos conversar sobre esse tema. Quem está com a gente hoje é a Cleise Souza. Ela é presidente, não, diretora do IEC. Explica para nós, Cleis, boa noite, o que é o IEC, quem é você, o seu currículo. É muito ruim a gente ficar falando, eu detesto começar falando aquele, ela é isso, é aquilo. Vocês vão ver que ela é ótima, senão ela não seria convidada para estar aqui, beleza? Gente boa atrai gente boa, Guimarães Rosa, né, Cleis? É isso aí. Primeiro, Paulo, te agradeço muito pela oportunidade, né, de apresentar o IEC junto aí com a Educação Eu Alvo, né? Depois de mais de 20 anos eu te reencontrei e é isso que você disse, né? Ah, tudo na vida é uma sinergia, né? E a gente vai encontrando as pessoas certas ou reencontrando. Então, estou muito feliz mesmo com o nosso reencontro, que está sendo bem produtivo. Bom, o IEC é o Instituto de Educação e Cidadania. Ele surgiu em 2008, então são 14 anos, com o propósito maior de contribuir para uma educação pública de qualidade. Né? É esse o legado que eu quero deixar, por isso é que nós fundamos o IEC em 2008. Então nasceu assim, nessa virada do milênio, no início desse século, né? Parece que esse início do milênio trouxe muita coisa, muita energia boa, né? Para renovar, começar um ciclo novo. 2008, a gente estava também trabalhando junto numa operação, numa grande empresa de educação, né? A gente pode falar, a Croton, que hoje chama COG, né? Na rede Pitágoras, nas várias redes que a Croton tinha. E agora a gente se reencontrou. Sim, Eu sim. quero que você conta para nós o que é a PNL, porque tem gente que fala bem, tem gente que é leigo e não sabe o que significa, Sim. tem outros que acham que não, esse negócio de ficar falando positivo, negativo, quebra todos esses paradigmas aí para nós, Cleide, se você der conta, né, que Com é muita coisa, né? certeza, com certeza. Então, a PNL, a Programação Neurolinguística, é, às vezes ela é confundida com autoajuda. E, na verdade, não é autoajuda, é autoconhecimento com fundamentação científica. Ela surge nos anos de 1970 com um psiquiatra americano chamado Milton Erickson. O Milton Erickson atendia os pacientes dele por meio de hipnose e das metáforas. Depois, dois discípulos do Milton Erickson, depois da sua morte, porque o Milton Erickson não deixou nada escrito. Tem um livro dele que são os relatos das experiências pós-morte, chamado Minha Voz Irá Contigo, mas pelos seus discípulos. E dois discípulos dele, o John Grinder e o Richard Bandler,
catalogaram os pressupostos da PNL. Então, a PNL é como a nossa mente inconsciente funciona, é só isso. Nós temos duas mentes, nós temos a mente consciente, essa que é lógica, que é racional, que é cartesiana, onde nós trabalhamos o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, e nós temos a mente inconsciente, aquele que vai sendo arquivado de forma que nós não temos consciência. Eu gosto de uma analogia para entender o inconsciente. É como se fosse um quartinho, um porão, um lugar de despejo que a gente tem em casa, né? O que a gente guarda nesse quartinho, nesse porão? A gente guarda coisas que geralmente nós não usamos, né? Uma vassoura quebrou, a gente guarda o cabo porque uma hora precisa. Você está com um pote de doce, o vidro é muito bonito, termina o doce, você guarda parafuso, né? Guarda um monte de coisa. Professor, educador, adora guardar trabalhos, né? Os trabalhinhos do filho, o primeiro trabalho, né? Ou guarda prova, guarda projeto. Então, o que a gente guarda? Nós guardamos sentimentos e emoções. E são sentimentos e emoções muitas vezes negativos, como o medo, um trauma, uma fobia, que nós não conseguimos acessar. Então, o bacana da PNL é que você pode fazer a sua reprogramação mental. Né? Nós temos crenças, né? Porque nós somos aquilo que acreditamos ser. Nós temos crenças pessoais, né? Você é aquilo que você acha que você é. Se você pensa que você é uma pessoa próspera, de sucesso, que seus projetos, relacionamentos na vida dão certo, é isso mesmo. Mas se você pensa que é uma pessoa fracassada, que nada acontece, também vai ser desse jeito. E o bacana, Paulo, é que dentro dessas que nós chamamos de crenças limitantes, que elas estão no inconsciente, nós podemos usar alguns pressupostos da PNL e transformar a nossa vida. E é muito simples e rápido. Então, eu venho estudando a programação neurolinguística há mais de 35 anos. O que me despertou pela PNL foi um livro de um americano chamado Anthony Robbins, né? O Tony Robbins. Uau! Esse é bom, hein? Eu considero, eu não, né? Ele é considerado o maior estrategista do mundo, né? Então, o livro Poder Sem Limites, assim que ele foi lançado, eu li esse livro e tinha um capítulo, que é o capítulo 9 sobre metas, e lá naquela época eu aprendi a traçar metas. E de lá para cá, minha vida é através de metas. Hoje, depois desses 35 anos, eu tenho um trabalho chamado Mandala de Metas. Eu ofereço para as pessoas aprenderem a traçar metas nas suas vidas. Uau, gente, olha aí. Diretor, você que é diretor de escola, você que é coordenador, você que é professor, você que é pai, nesse momento pós-pandêmico ou de transição pandêmica, o que mais nós precisamos ensinar para os jovens no projeto de vida é isso, ter meta. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, dizia o Gato de Alice. Agora eu quero saber uma coisa, você é professora. Como que a PNL chegou até você? Com o livro do Tony, e aí? Conta para nós. Aí eu li esse livro do Tony Robbins, comecei a fazer as metas, né? Fiz e foi realmente transformadora na minha vida. E eu comecei a aplicar na sala de aula com os meus alunos. Uau! Eu já trabalhava na educação, né? Eu trabalhava no colégio em Viçosa, no colégio particular. Então, eu aplicava a PNL com os meus alunos, eu era coordenadora. Quando aqueles alunos, né, qual que é a função do coordenador? É receber os alunos rebeldes, né? O professor colocava para a sala fora de sala, vão lá para a sala da Cleise. Eu já aplicava a PNL com eles nos pais, palestra de pais, utilizando a PNL. E em 1996, eu lancei um livro, Educação, uma Visão Pós-Moderna. Muito legal. Que eu já colocava... A capa dele é azul e branco.
Esse é Viagem Interior. Viagem Interior. Nossa, eu nunca vou esquecer esse livro. Você me deu de presente. Sim. E aí eu falei assim, gente, eu estava falando isso agora com o Hermes, que é da nossa logística aqui, né, um parceiro, companheiro de anos. E esse livro eu nunca esqueci. Te falei no carro também, né? Você falou. Então, mas o primeiro livro, a capa dele era lilás, né? E em 1996, Paulo, eu morava em Viçosa. Meu grande sonho era vir para Belo Horizonte para trabalhar na Rede Pitágoras. Eu participava, o Pitágoras tinha um congresso no Minas Centro, e a cada 2 anos eu revezava entre o projeto do Pitágoras e um congresso de leitura na Unicamp. E teve um ano, eu era como caixeiro viajante, eu deixei os meus livros, Viagem Interior, no Minas Centro, num estande de uma livraria tal. Eu vendi mais livros que o palestrante da época. E aí as pessoas foram comprando os livros e foram me pedindo para ir até a cidade delas, tipo Vitória da Conquista e tudo mais. E eu ia capacitando os professores dentro daquela proposta que eu acreditava, né? Entre elas, a programação neurolinguística, teoria das inteligências múltiplas, análise transacional, inteligência emocional. Bom, e nisso eu fui me aperfeiçoando na PNL, né? Fui estudando e fui vendo, primeiro aplicando na minha vida, e eu aplicava isso na vida dos alunos e dos pais, fazendo um bom rapport, né? E os pressupostos da PNL, que são assim óbvios, mas que as pessoas não têm acesso. E fui ministrando palestra, curso para professores, gestores em superintendências de ensino. E foi muito interessante quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu vim trabalhar no Pitágoras. Em 6 meses eu já peguei a coordenação da língua portuguesa e trabalhava nos congressos de pais. E as pessoas não entendiam como é que eu, do interior, vim, já cheguei e já fui florescendo, mas eu tinha uma experiência de anos na escola pública. Isso que você falou é bacana, porque muita gente só vê o topo da pirâmide. Sim. E ninguém sabe como é que foi o alicerce, não é? Igual o nosso movimento. Nosso movimento tem 11 anos, né? Está completando 11 anos esse ano. No ano passado a gente fez muitos eventos para comemorar e tudo mais, depois da pandemia, livros que a gente publicou. E aí alguém disse, nossa, Paulo, tá tudo muito bom, né? Tá tudo muito bom, mas assim, o sacrifício, que é o sagrado ofício de todo dia pegar o livro, oferecer, chamar pessoas, né? Então a Cleise chega, vira coordenadora. E, gente, elegante essa mulher, né? Chegar, até hoje, né? Dominando. Então, se você precisa na sua escola aí, de uma formação sobre como qualificar a sua equipe, seja você escola pública ou particular, convida. Quem a gente traz aqui, gente, é para isso. Nós estamos focados em melhorar a educação brasileira. Bom, mas você falou de vários pressupostos da PNL. Quais são os pressupostos assim, que te movem no seu trabalho, que é apaixonante, que encanta as pessoas e que a gente tem notícias tão boas? Então, como a PNL é uma desconstrução das crenças limitantes, traumas e fobia, a gente consegue ressignificar esses traumas em 20 minutos no máximo. Uau! Né? Principalmente com o professor. Por isso que é importante trabalhar o professor, né? E eu tenho um curso chamado Automotivação para Ensinar. Porque o professor é multiplicador. Se ele parte do princípio de que os alunos não conseguem aprender, os alunos têm muita dificuldade, ou ele generaliza, meu aluno não sabe ler, meu aluno não gosta de ler, fica tudo muito inespecífico. Então, esse trabalho com o professor, ele é de fundamental importância. Em 2010, eu trabalhei 1 ano numa escola pública em Belo Horizonte, uma escola estadual, a Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, que fica numa região de riscos, não tinha aula à noite em função da violência
do acesso à escola, e fiquei lá 1 ano trabalhando os professores. E, ao final, eu publiquei um livro que foi o resultado desse trabalho, que é a aplicabilidade da neurolinguística em sala de aula, e deu o nome de Educação Inclusiva para esse livro. Não a inclusão social, nem a inclusão física, mas a inclusão cognitiva, as diversas formas de ensinar e de aprender. Então, o ponto, Paulo, é o professor. O professor, ele precisa se automotivar. Então, às vezes, o professor está com uma série de doenças que são psicossomáticas, ele está estressado, ele não acredita no que ele faz. Então, a proposta é essa, de transformar primeiro o professor, e com isso ele leva para a sala de aula um ânimo maior. Ele começa a perceber que aquele aluno pode desenvolver outras habilidades e competências que ele achava que era impossível. Então, a primeira coisa é o professor se conhecer, né? Não só para ver as suas dificuldades e o que ele pode fazer de bom, mas, por exemplo, quais as metáforas que os professores usam em sala de aula. As metáforas é uma ferramenta maravilhosa, e eu faço isso no curso que eu dou para os professores, né? Eles preenchem um formulário para mim, que eu pergunto: por que você é professor? Então, geralmente, eles falam: fiz pedagogia porque o curso é mais fraco, ou a faculdade é perto de casa, ou eu sou professor porque meu pai, minha mãe foi professor, eu sou professora porque eu me inspirei no professor que eu tive, enfim. E nesse formulário é muito interessante que ser professor é um sonho, que às vezes acaba por pesadelo, né? Quando você vai conversar com o professor, principalmente o professor de escola pública, ele usa as metáforas assim: educação é um vício, é minha cachaça. Porque se você não gosta da educação, e por que você não sai da educação? Então, ele usa uma metáfora pejorativa, uma metáfora negativa. E isso é visível nesse formulário, né? Ele não acredita na educação. Ele sempre coloca a educação como algo de ruim, mas ele não consegue sair da educação. Eu cheguei à conclusão, sabe, Paulo? Isso, olha, isso que você está falando realmente é verdade. Vou te interromper só porque tem um relato bacana aqui, Cleis. Marita Gastim, boa noite, paz e bem. Paz e bem para você também, saudação franciscana, né? Cleis é maravilhosa, não só como educadora, mas também como terapeuta. Foi responsável por grandes ressignificações na minha caminhada em 2022. Olha aí, que gratidão, né? A pessoa exterioriza o processo que ela viveu. Sim, sim. Logicamente, cada um de nós tem um processo, né, dentro dessa leitura, mas você fez uma metáfora, você falou de uma coisa muito importante. Tem gente que chega na escola falando assim: está faltando tantos dias para aposentar, como se aquilo fosse uma pedra de Sísifo, né? Assim, na filosofia a gente fala que carrega aquela pedra, sobe, depois a pedra desce e sobe de novo. E quando a gente entra num táxi, no Uber, ou algum lugar que alguém pergunta: o que você faz? Eu, por exemplo, eu sou um otimista, sabe? Acho contagiante isso. Eu falo sempre: eu sou educador, pô. Sou professor. E a pessoa fala: nossa, coitado. Eu falo: não, eu estou muito feliz, né? Eu tenho livros, eu consigo. Onde eu não consigo, eu vou embora, né? Eu falo: não, aqui não me merece. Sim, sim. Né? Não me merece. A gente se conheceu assim, né? Foi. Um pouco assim, né? Uhum. Eu não quero ficar aqui perdendo tempo, porque eu tenho outras vidas para alcançar. Sim, sim, né? com certeza. E tem aqueles que querem realmente restaurar aquilo, eu também respeito. Uhum. Né? Bom, vamos lá então. É possível o professor, o aluno, a família fazer uma reprogramação mental? Sim. Porque tem gente que é tão desanimado, né? Chega falando desse jeito aí, ó, que minha cachaça, meu vício. Sim, tem 2 autores, Lakoff Johnson, eles têm um livro chamado As Metáforas do Cotidiano, e ele cita essa questão. Se o professor pensa: eu agora estou saindo para trabalhar, eu vou lá enfrentar as feras.
Nossa. Estou matando um leão por dia. Ele vai agir como um adestrador, adestrando animais. Os alunos vão estar mais indisciplinados. Então, a metáfora, ela é inconsciente, né? Parte das metáforas estão, quase todas elas, nos ditos populares, né? Nos provérbios populares. Eles são bastante metafóricos. Então, nós podemos trabalhar as metáforas. Inclusive, Paulo, eu tenho pelo Hotmart um curso rapidinho, um curso baratinho de R$19, chamado Escrita Criativa, que é trabalhar as metáforas, né? A proposta é de escrever 25 linhas em 5 minutos. E fazer isso para o aluno. E é um uso da metáfora. É muito, muito interessante. Já fiz isso, já constatei como professora de produção de texto de redação. Então, qualquer pessoa pode escrever 25 linhas em 5 minutos. Olha aí, gente, você que é diretor de escola, muitas soluções são eficientes, eficazes e não é que elas são baratas, não, porque eu conheço a Cleice e a procura que isso dá, muita gente já está fazendo e está mudando. Então, quem sabe você, nós vamos escrever aqui no chat, depois também você pode mandar recado para a gente, para o próprio Instagram da Cleice, que ela vai informar. Qual que é o seu Instagram? iecbrasil.org. iecbrasil.org. Depois você vai contar para nós sobre o IEC, né? Porque o IEC está fazendo um trabalho lindo, secretários e secretários de educação, coordenadores, levem esse sistema de avaliação e muito mais. Essa capacidade de dialogar com pais, de quebrar resistências dos professores, de ajudar os alunos a construírem projetos e itinerários de vida que sejam saudáveis. O IEC existe para isso. Ele é parceiro do Movimento Educação Alvo. Nós temos a honra de dizer que nós somos parceiros, né? Porque é uma OCIP federal, reconhecida pelo trabalho que realizou na cidade de Mariana, né? Mas depois nós vamos falar sobre o IEC. Tem que fazer propaganda de coisa boa. Sabe por quê? Os bons são tímidos, gente. Vocês sabiam disso? O mal só cresce porque os bons são tímidos. Não sei se essa metáfora minha tá boa. Tá boa. Tá boa. Eu acho que a gente tem que falar das coisas boas. Porque imagina chegar na escola e falar assim, vou enfrentar o leão. Sim. Esse é meu karma. Olha, Paulo, Karma é forte. Tá? Eu lembro muito de uma metáfora que um professor me disse, um professor da rede pública estadual. Eu estava dando um curso de autoestima dos professores. E ele disse para mim assim, quando eu terminei e abri para perguntas, ele falou: Cleise, eu me vejo assim, eu estou sozinho andando numa estrada. Não tem ninguém comigo. A estrada é larga e é uma estrada comprida. E quando eu olho para trás, vem um rolo compressor e passa em cima de mim. Eu visualizei aquele professor como um papel. Sabe aqueles desenhos animados que você vê assim? Vem uma patrola, né? Então, o que esse professor estava dizendo? Eu estou sozinho nessa estrada, eu estou incompetente, eu não consigo fazer nada. Isso é uma metáfora muito pesada. Então, entender, né, como que a gente faz a reprogramação? Primeiro, entender a origem disso. Por que eu penso que a educação não tem jeito? Voltando um pouco, né, eu ressignifiquei essa questão e eu falo para os professores. Quando eu falo, gente, vocês acham, então, vocês estão na educação por quê? Porque a minha cachaça é um vício, etc. e tal. Porque quando o professor se aposenta, ele volta de novo para a educação. Ele faz um outro concurso, ele está na educação. Que doideira é essa, né? Então, eu falo, é igual casamento mal resolvido, né? Não deu certo, mas por que você não separa? Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Porque eu tenho os filhos, vou esperar crescer, etc. A gente sempre dá uma justificativa. Mas, na verdade, o professor que é educador, ele não sai da escola e da educação porque ele é apaixonado por educar.
Então, a paixão que ele tem. Só que, para ele, de forma racional, ele diz que aquilo não é bom e transmite isso para os alunos. Você não precisa falar que você não gosta de sala de aula ou que você não se sente bem ali, ou o contrário. Seu aluno sabe disso, se você gosta ou não. Ele faz essa leitura mesmo? Como que é essa Faz. leitura? Ela é corporal? Ela é sabe que a gente fala de ato falho, né? Sim, sim. Olha, o aluno, ele observa o professor. E ele sabe se aquele professor que está ali está por prazer ou por obrigação. Nessa experiência que nós fizemos, Paulo, e a gente passava nas salas de aula e conversava com os alunos nos contavam como o professor melhorou a relação com ele, depois que o professor se conhece, depois que o professor se percebe. E nós temos várias ferramentas para esse autoconhecimento. Então, eu falei que são as metáforas, né? Nós podemos ressignificar a vida através de uma metáfora. E ela vai reverberar no inconsciente. Então, eu trabalho com os professores um problema, uma questão de forma metafórica. Vamos usar só metáfora para resolver um problema. Eu tenho um curso específico de metáforas. Inclusive, Paulo, aproveitando, eu gostaria, quem sabe, a gente não faz uma parceria de fazer um congresso sobre metáforas na educação. É fantástico. Fechado, só marcar a data. É fantástico, Paulo. E no Cefet tem um grupo de analogias e metáforas. Storytelling, né? Minha esposa é contadora de histórias, Então, né? A gente dá palestra juntos. Metáfora assim, é fantástico, porque a metáfora ela não denigre a pessoa, ela não humilha, então tem técnicas para isso. E o professor, quando aprende, ele vai fazer isso em sala de aula. No primeiro dia de aula, o professor já demonstra quem ele vai ser. Se ele vai ser carismático ou não. Ele pode usar a metáfora, né? Perguntando para o aluno, né, para o aluno se identificar, e ele pode trabalhar aí a produção de texto, de uma série de formas em que a pessoa vai ver o lado bom da outra pessoa. O professor vai ver o lado bom do aluno, o aluno vai ver o lado bom do colega. E resolve qualquer problema. Quando você falou da reprogramação assim, mental, eu fiquei pensando numa palavra que me inspirou a escrever esse livro, sabe? Esse livro se chama Escolas Antifrágeis. Uhum. O conceito de antifragilidade é de um libanês, né, ele chama Nassim Taleb, ele é do mercado financeiro. Eu mandei um livro para ele de presente e ele falou que o sonho dele era escrever para professores, que eu realizei o sonho quando ele vier ao Brasil, que nós vamos dar uma palestra juntos. Só que ele é famosaço. Quem sou eu, né? Mas eu vou. Se puder, para falar de educação, eu vou em qualquer lugar. É minha paixão, é minha meta, é minha vida. E aí eu fiquei pensando assim, eu era muito tímido, sabe? Eu tinha medo de falar, até que um dia um professor me contou uma metáfora. Ele falou comigo que era uma vez um velho que ele dava respostas a todas as perguntas, e que um jovem ficou aborrecido com isso, pegou um passarinho, lembra dessa história? Lembro. Tá vivo ou tá morto? Sim. Se ele estiver vivo, né? Se ele falar que tá vivo, eu aperto e mato. Se ele falar que tá morto, eu solto e ele voa. Uhum. Esse professor conseguiu me ganhar com aquela história. Metáfora. Então, eu queria que você discorresse mais sobre isso, quer dizer, por que nem todos os sonhos das pessoas se tornam realidade? Elas ficam falando do sonho, e tem pai que deixa o sonho para o filho, né? Uhum. Sim, Eu conversei com os jovens, eles falaram assim, olha, meu pai quer que eu seja advogado, mas eu quero ser designer. E em casa eles estavam brigando por causa disso. Veja quantas escolas precisam desse seu trabalho. Sim, para e isso. tem essa parte aí que você tocou, né, do filho fazer um curso para o pai, né? Eu já dei muitas palestras para os pais, e aí eu perguntava para os pais assim, o que você quer que seu filho seja? Eles falam assim, eu quero que meu filho seja feliz. Uhum. Então tá, se seu filho quiser ser músico, ator,
dançarino, bailarino, ok? Ah, ok. Mas, na verdade, nisso que acontece, o que os pais querem para os filhos? Profissões que sejam rentáveis, né? E muito na área de exatas, né, Paulo? Engenharia, na área de humanas, direito, né? Então, é difícil para um aluno artista. E tem uma teoria fantástica que não é conhecida pelos professores, mas é uma teoria mental chamada dominância cerebral do Ned Herman. O Ned Herman pega os dois hemisférios cerebrais e, numa visão metafórica, ele subdivide em 4 quadrantes. Então, o quadrante, vou falar rapidamente, isso é muito interessante o professor saber, e os pais também. Quadrante A, uma pessoa racional, que sabe de dinheiro, sabe como que as coisas funcionam, gosta de número, gosta de cálculo. Quem gosta de matemática, física. Quadrante B, uma pessoa que gosta de planejar, ela é cautelosa, ela não corre riscos, é muito pontual, às vezes chega até mais cedo no trabalho. É uma pessoa que precisa se organizar. Se ela vai no supermercado, ela tem que ter uma listinha de compras. Só compra o que está na lista. Uau. Você convida uma pessoa, quadrante B, para viajar, ela fala, não viaja assim não, eu tenho que planejar a minha viagem. Eu viajo uma vez por ano. O quadrante C é uma pessoa sinestésica, ela gosta de ensinar, ela é uma pessoa emotiva, se alguém está passando um problema, uma necessidade, ela se comove com aquela pessoa, ela gosta de ensinar. E o quadrante D é o experimental, é o artista. O quadrante D é uma pessoa criativa, inovadora, sonhadora, é uma pessoa que está sempre chegando atrasada, ela não sabe por que as pessoas gostam tanto de se organizar. Então, imagine, você tem um quadrante A, B, C e D. A sala de aula é esse mosaico aí, não é? Não é? E os pais também. Então, imagine um pai A, gosta de dinheiro, sabe como as coisas funcionam, que tem um filho artista. Então, eu costumo dizer que o artista ele precisa de um empresário para precificar o trabalho dele. Quem faz arte, que seja literatura, que seja escultura, que seja pintura, qualquer tipo de arte, o artista faz porque ele está num nível de abstração tão grande, ele produz aquela obra de arte. Então, os alunos artistas são os que mais sofrem na escola. Porque mesmo o professor sabendo da teoria das inteligências múltiplas, e o artista geralmente está na inteligência pictória e na inteligência espacial, na hora de avaliar, o professor vai para a lógica matemática, de 0 a 10 e ponto. Né? E nós somos assim, a pessoa olha para o outro e fala, você é 1000, você é 10, você dá nota para as pessoas. Então, esse conceito da dominância cerebral, ele é de fundamental importância. Então, eu trabalho muito no aspecto de atendimento individual com pessoas que querem fazer uma transição de carreira. Então, eu vou fazer com ela o teste. Qual quadrante é o predominante dessa pessoa? Tem aqui um professor que está me perguntando no WhatsApp. Ele prefere não se identificar e eu acho isso bacana também. Ele está perguntando o seguinte. Ele gosta de meditar, ele demora para tomar decisões, ele é considerado pela esposa dele muito passivo. E ela é agitada, ansiosa e constantemente completa as frases quando ele está falando. E estava num processo assim de divórcio, mas não divorciou por causa da filha. Então acho que a sua fala acabou tocando. Ele pergunta como conciliar duas personalidades distantes, né? Sim. Uma vez que você falou do quadrante. Olha que legal, pergunta boa. E isso aí, professor, e para todos, é um outro pressuposto da PNL que chama sistema representacionais. Você pode ser visual, auditivo, sinestésico. Esse professor, ele é sinestésico. Qual que é o perfil do sinestésico? É lento, é tranquilo,
a voz para falar alguma coisa é pausado, o ritmo dele é assim. E essa mulher é visual. Qual que é o perfil do visual? Fala depressa, é elétrica, atropela as frases, termina a frase do outro e acha que o outro é lento. O visual, ele é elétrico, ele é agitado. Para você saber se uma pessoa é visual, auditivo e sinestésico, você vai olhar a postura dessa pessoa. O visual tem um tom de voz mais alto, os olhos são para cima, faz os gestos, assim, dois visuais conversando, parece que eles estão dançando. Tá? O visual fala alto. É Itália pura? O visual acha, por exemplo, na sala de aula, o professor visual, quando ele dá aula, o colégio todo assiste a aula dele. Ele acha que quanto mais alto ele falar, mais o aluno vai aprender. O aluno visual, sim, é aquele que senta na primeira carteira, o professor colocou o título do conteúdo no quadro, não entendi. É um aluno agitado, e o professor visual acha esse aluno ótimo. Então, esse professor, essa pessoa, esse senhor X. Sim, às vezes ele nem precisa separar, ele precisa se conhecer e a mulher conhecer esse padrão sem julgar. E sabe o que acontece? Nos casais, eu falo isso muito em palestra de pais. Se a mulher é visual e ela tem um filho sinestésico, ela fala assim, olha, o filho sinestésico é mais lento, sempre chega atrasado, fala mais baixo. Ela fala assim, olha, isso aqui puxou o meu marido, é a família dele. Agora, as qualidades, ela é de casa, né? Geralmente assim. Então, gente, entender sistema representacional é de fundamental importância. Então, o visual, a memória gráfica, visual não precisa, ele precisa escrever para ele memorizar. Agora, a pessoa auditiva, o padrão dela é o seguinte, enquanto os olhos do visual estão lá para cima, o do auditivo está na direção do ouvido, ele fala baixo. O auditivo, ele se ressente com aquelas pessoas que falam alto, que são os visuais. Os auditivos, eles querem falar, mas o visual vem e complementa tudo. São ótimos confidentes. Então, o professor auditivo, ele fala muito e não escreve. Então, o professor auditivo conta histórias. E aí ele diz assim para os meninos, olha, quero que vocês façam para casa uma tarefa na página 50. Não colocou no quadro. No outro dia ele chega e fala, fizeram tarefa? O visual falou, não, fiz não, você não escreveu. O auditivo falou, não, você falou. Então, é o sistema que melhor se enquadra no seu perfil. Uau, isso aí é muito legal. Para a gestão da sala? Sim. Esse professor é o sinestésico. O sinestésico, o olhar dele é mais para baixo, ele não consegue encarar o outro, né? E tem uma crença inadequada que o visual acha que para conversar com ele tem que olhar nos olhos. O sinestésico não precisa olhar nos olhos. Os sinestésicos são aqueles alunos do fundão da sala de aula. O professor visual nem sabe o nome dos alunos. Não, estão lá, aquele aluno, nem sei o nome dele. Os visuais, eles não esquecem nunca. Então, me parece que a divergência aí nesse casal é porque e aí, Paulo, olha que interessante esse conjunto de ferramentas. Nós vamos entrar na constelação familiar. Esse senhor que está aí, que não está dando conta, porque o sinestésico dá conta, não, gente, de um visual. E nem o auditivo. O auditivo, quando ele convive com o visual, ele tem uma sensação de que o visual fala tanto que ele fica tonto, de tanto que o visual fala. E o auditivo, ele é mais introspectivo e o sinestésico mais introspectivo ainda. Então, veja bem, esse casal e nesse relacionamento, esse homem, ele aprendeu lá com a ancestralidade dele esse jeito de ser. Ou ele puxou o pai, ele puxou a mãe. Tá a mulher dele que aprendeu esse jeito de ser também. Italiano, né? Você falou, italiano, fala alto, etc. Tal. Pode ser. Nem todo italiano é assim, né? Sim. Aí o que acontece? Quando esse casal, lógico, eles vieram de sistema, de famílias diferenciadas.
A mulher está aqui com toda a sua ancestralidade, trazendo padrões, trazendo comportamento de até 7 gerações antes dela. E o homem está aqui também com toda essa carga hereditária. E aí um quer comandar o outro, não dá certo. Mas quando essa mulher se percebe e o homem se percebe, eles vão usar um outro pressuposto da PNL que se chama rapport. Rapport é entrar em sintonia, ter empatia, reforçar, né? De ver onde que está essa questão. Aí a relação melhora. Eu tenho N exemplos de Paulo, de casais que me procuram, às vezes só mulher, ou às vezes só homem, para separar, e depois do processo, eles vão para uma segunda lua de mel, eles viajam em segunda lua de mel e estão muito bem. Esse é o poder transformação da mente humana. E o mais bacana que a gente está falando aqui, que você pode fazer isso em sala de aula. Isso. É isso que eu queria chamar a atenção do nosso público, né, de escolas particulares e públicas. Vocês estão percebendo o quanto é importante estudar essa relação humana. Agora a BNCC veio com autoconhecimento e autocuidado. Ela vem com itinerários que podem flexibilizar a escola à tarde, sabe? Levar palestras como essa que a Cleise faz para a sua escola, levar para a sua instituição, para a sua empresa. De repente tem alguém que está nos assistindo aqui ou vai assistir depois que tem uma empresa e que lá está tendo problema de ruído na comunicação, né? Estou escutando a Cleise aqui pensando numa pessoa de um banco que me pediu uma sugestão, já vou mais para você ajudar lá. Por quê? São pessoas diferentes trabalhando. Gente, é um ecossistema. Não é? Não sei se essa comparação é boa, porque, na verdade, as perguntas são para você. E o que é essa famosa síndrome do impostor? Que as pessoas sempre perguntam para a gente, né? Sim, síndrome do impostor é quando a pessoa ela se acha incapaz para fazer alguma coisa. E a síndrome do impostor, ela está muito em voga. Inclusive, eu fiz uma palestra outro dia numa área hospitalar sobre a síndrome do impostor, autoconhecimento e empoderamento. Essa palavra hoje está muito assim, né? Sim. Então, síndrome do impostor é quando você, por exemplo, recebe um elogio, você acha que você não merece aquele elogio. Pode ser um elogio até da sua roupa, né? A pessoa fala, nossa, mas você está tão bem vestido, a sua blusa é tão legal. Você fala, não, mas isso aqui é tão velho. Eu não estou falando da idade da sua roupa. Eu estou te elogiando. É da beleza. É da beleza. Então, o impostor é aquela pessoa que ela acha, porque ela tem um sentimento de menos-valia e baixa autoestima, ela acha que o que acontece de bom na vida dela foi sorte. Não foi porque ela trabalhou para fazer isso. Então, ela está sempre se achando impostora. Às vezes, ela tem uma habilidade de oratória muito grande, ela tem um poder de persuasão. Ela convence as pessoas, ou vende um produto, ou fala alguma coisa, e as pessoas aceitam, ela fala, mas eu não mereço isso. Isso é a síndrome do impostor. É de você não se ver como você realmente é, que muitas pessoas não conseguem perceber as suas habilidades, as suas competências. Por quê? Foram muito criticados lá na infância. Gente, tudo, Paulo, tá geralmente na infância, não tá? É uma criança interna, ferida, machucada, e que a gente tem técnicas para resolver isso de forma muito rápida, muito breve, e que não tem volta, não tem recaída. Essa coisa de você falar da infância agora, eu vou ter que falar de duas pessoas que estão aqui. Tem mais, né? Mas, olha, eu estou vendo a Daniela Barbosa aqui, né? A Marita também tá. Pessoas que trabalham com educação infantil. Aí nós tivemos esse exemplo do senhor X que pergunta isso, né? Por sinal, um grande amigo. Ele perguntou da esposa. Isso reflete lá na educação infantil? Com certeza. As crianças, elas repetem a educação que elas têm. Né? Criança que bate outra criança, geralmente é porque ela morde, apanha, que faz birra. morde. Como é que é isso? Tudo isso é um reflexo. E outra coisa mais agravante, tá, Paulo?
as crianças adoecem no lugar dos pais. Criança com bronquite, asma, que estão sempre gripadas, geralmente é desarmonia entre o casal. E, às vezes, o casal fala assim, não, eu não brigo perto dos meus filhos. Vocês acham que a criança deixa passar, ela percebe tudo. E quem está na coordenação, os professores que estão trabalhando em educação infantil, em creches, né, no Fundamental 1, elas percebem isso. Claramente elas percebem. A criança leva para a escola aquilo que ela vivencia em casa. E a desarmonia dos pais, né, um lar disfuncional, a criança vai levar isso para a escola. E isso brota na roda de conversa, né? Sim. Porque na roda de conversa, aquele momento que a gente acolhe a criança, Sim, né? sim. E me diga uma coisa, tem duas coisas que as escolas infantis estão enfrentando. Uma é, na hora da refeição a criança não quer comer muito, porque a comida que ela recebe em casa, porque eu estava numa EMEI sábado, sabe? Uhum. E as professoras estavam falando disso. A comida que elas recebem em casa é de um jeito. E a da EMEI tem toda a legislação, a nutricionista, o processo. Muitas nem conhecem aquelas comidas coloridas, né? Então a criança fica sem comer. Aí o pai chega com um bolo, com o contrário. Sim. Né? E isso dá uma certa resistência entre esses dois grupos sociais, que é a família e a escola, que deveriam estar juntos. Sim, sim. E a outra coisa é que na roda da conversa brotam temas que a professora tem que cortar. Eu queria que você nos ajudasse a pensar como cortar a criança sem feri-la, porque isso também é PNL, não é? Sim, é PNL. O importante, Paulo, é o professor conhecer a história de vida da criança. Ele ter esse vínculo, ele já tem. E o professor, por vezes, ele tem mais força que os pais. Principalmente ali a criança na pré-adolescência. E na educação infantil também. Né? O professor tem um peso muito grande. E é importante esta interação da família com a escola. É por isso que nós temos um projeto chamado Escola de Pais. São palestras para os pais, para que os pais também tenham essa condição de perceber o filho. Às vezes, Paulo, os pais colocam apelido nos filhos, né? O próprio bullying com os filhos, né? Fazendo com que o menino ou a menina já comecem a ter traumas, fobias, tenham alguns complexos de inferioridade, porque eles foram humilhados pelos próprios pais. Então, essa condição, essa parceria de família e escola, ela é super importante. Agora, quando surge isso, é importante o professor ter um olhar atento para essa criança. E ele pode muito bem usar as metáforas com a criança também, porque ela vai assimilar muito bem. E a criança, ela tem uma percepção muito aguçada. É fantástico trabalhar com a criança. Ela pode contar uma história para a criança, usando uma metáfora, ou fazer um desenho para a criança. No próprio desenho, quando você pede a criança para desenhar a família, você já pode fazer uma leitura ali fantástica. E a constelação familiar também com criança, com os bonecos, ela te dá muito disso. Se a criança se sente excluída, quem é maior na casa dela, se é o pai, se é a mãe. Às vezes não é nem o pai nem a mãe, é a avó. Olha um relato que eu tive. Uma criança, a mãe dela, minha paciente, muito brava, porque o menino ele era bolsista de uma escola particular, e ele levava advertência, levava várias advertências para casa, e aí a professora falou, você vai perder sua bolsa. O menino tinha 9 anos. E a mãe, aí já achando, porque quando o professor não dá conta e a mãe não dá conta, já acha que o menino é hiperativo, já acha que precisa o menino de um laudo. Precisa de um laudo e já vai dar Ritalina. O Brasil é o país que mais vende Ritalina no mundo. Então, eu pedi à professora, à mãe, que levasse o menino. Eu sou psicopedagoga também. E aí, eu conversando com o menino, eu fui fazer uma constelação para ele.
ele era... a mãe cuidou dele sozinho. A mãe ameaçava ele assim: se você perder a bolsa, você vai ficar com seu pai. O pai era um gringo, não sei bem onde ele morava, não sei se era argentino, se era angolano. Ele falou: olha, você vai morar com seu pai. E o menino brincando lá com os bonecos, colocando o pai e a mãe, ele falou assim: olha, minha mãe falou que se eu for expulso dessa escola, que eu já estou com 3 ocorrências, eu vou perder a bolsa e eu vou com meu pai. Mas sabe o que é? Eu não lembro do meu pai. Eu só tenho uma foto dele, de ele trocando a minha fralda quando eu era pequenininho. E eu gosto tanto da minha mãe e da minha avó. Então, é por isso que eu não quero ir para o meu pai. Eu falei: mas por que eles estão dando advertência? A última foi assim: eu combinei com a coleguinha um joguinho que a gente estava fazendo. E quem ganhasse podia cortar o cabelo do outro. Eu ganhei e cortei o cabelo dela. Então, tinha um combinado com a coleguinha. E ali eu fui no lúdico. Daí a pouco a mãe entra na sala. Quando ela entrou, o menino mudou totalmente. Ficou rígido. Nossa. Né? Porque a mãe estava ali. Você pode, não pode. E essa mãe estava fazendo uma feira, um bazar. E aí ele foi, quando a mãe chegou, ele foi na bolsa da mãe, pegou um folder, me deu e falou: vai lá. E eu fui para prestigiá-lo. Então, ele estava mostrando para a mãe dele que ele sabe da dificuldade dela, ele queria contribuir. Então, as crianças, elas são maravilhosas, elas passam lições para os adultos o tempo inteiro. E dão sinais, né? Pelo que você está falando aí. Dão sinais. Então, na constelação, quando ela o ameaçou de que ia mandar esse menino para o pai, ela falou da boca para fora. Ela não estava sabendo o que isso iria reverberar. E assim, Paulo, são os nossos traumas. É só a gente lembrar de quando criança, né, o que aconteceu conosco, uma surra que nós tomamos, uma injustiça que sofremos, uma humilhação que tivemos. Um abandono. Elogio, tem coisa boa sim, também. Um abuso sexual que vai interferir demais na sexualidade do adulto. Então, lidar com a educação infantil, lidar com essa criança, precisa, acima de tudo, conhecer a história de vida dela, né? De ter essa empatia e de mostrar para a criança que pode dar certo. E eu vejo isso muito agora com os meus netos, né? Eu tenho um neto de 5 e de 3 anos, é fantástico. As descobertas que eles têm e como que a gente pode negociar sem precisar agredir, sem precisar bater, né? Eu sou super contra bater nas crianças. E me fala, você falou da síndrome do impostor e aí ficou uma pergunta, que é o seguinte: como que a gente pode solucionar essa síndrome do impostor, que pode ser instalada lá na infância, também, como você bem está dizendo, com a PNL? Sim. Porque você tem ajudado centenas de pessoas, né, com isso, né, Cleis? Sim. E aí, é muito bom que nós, que estamos querendo a humanização da escola depois da pandemia, porque a escola é outra. Sim. As emoções voltaram para a escola de outra forma. Como que a gente pode ajudar a escola a lidar com essas pessoas que têm essa síndrome? E aí eu me preocupo sempre com também quem tem as altas habilidades. Porque também tem aquele outro que está do outro lado, né? A balança fica assim, um está muito, muito caído e o outro está se mostrando demais. E Aristóteles sempre falou do equilíbrio, da mediana, né? Como que a gente pode fazer fazer com que a síndrome do impostor chegue até o momento que a pessoa goste dela, cuide da vida, vai tocar guitarra, vai jogar bola, vai fazer o que gosta? Então, tudo parte do autoconhecimento, Paulo. Tudo do autoconhecimento. Por quê? Quando a pessoa se conhece, ela sabe qual quadrante dela que é predominante, A, B, C, D. Ela sabe aquilo que os pais valorizam, aquilo que os professores valorizam ou não. Porque, na verdade, o aluno, ele
ele vai reproduzir aquilo que os professores, que são os gestores, porque o professor é um gestor na sala de aula, ele vai reproduzir aquilo que o gestor, aquele que lidera a sala, traz para ele. Quais são as crenças desse professor? Esse professor, ele acredita nele ou ele está adoecido? Então, é curar esse professor, na medida que ele se cura emocionalmente falando, ele tem um outro olhar para esse aluno. Então, como o professor é multiplicador, se a gente consegue formar esse professor de forma contínua, não só com uma palestra motivacional, Eu também tem acho que ser uma formação oficinas, continuada, né? Uma jornada. sim, para que ele possa vivenciar e aplicar. Naturalmente vai ter um outro olhar para a sala de aula e para os filhos também. E aí eu lanço um desafio para você, gestor e gestora. Às vezes a gente compra equipamentos, eu acho bom, tá, gente? Não estou falando que é ruim, não. Equipamentos caros para a escola, a gente investe tanto dinheiro, né? Em tantas coisas, esquece dessa formação humana que a nossa comunidade educativa precisa. Então, a Cleide trouxe ideias bastante legais aqui, por exemplo, a Escola de Paz, que é um projeto do IEC, e eu quero que ela fale do IEC. Ela trouxe essa ideia de uma jornada mais consistente com os professores, porque, na verdade, quem convive com seu filho, pai, é o professor. Gestor, quem convive com seu cliente, se a escola é particular, né, e vamos falar de dinheiro, isso também é negócio. Uhum. Mas vamos falar de gente, que Paulo Freire gostava. Quem convive com essa gente aí, para essa gente boa sair e criar perenidade para a substituição, o professor tem que cuidar dele. E você, gestor, tem que estar bem, quem cuida de quem cuida. Então pense nisso, procure profissionais como ela, como o IEC, instituições como o IEC, pessoas que possam agregar valor a sua instituição, esteja ela no patamar que tiver, público ou privado. Nós queremos o bem da sociedade. O momento do Brasil agora é um momento de pacificação, né? Muitos ruídos, muita divisão. Agora é hora da gente reorganizar isso. Eu queria que a Cleide falasse um pouco do trabalho do IEC e como que o IEC pode ajudar a aplicar esse PNL na sala de aula, especificamente com esse projeto da PNL. Uhum. Então, Que Paulo, é o IEC, como ele pode isso, o IEC, ele instituiu o Proeduc, é um programa muito robusto, muito consistente, que já foi aprovado pelo MEC, para possibilitar o minimizar do analfabetismo funcional. O que é isso? Nós formamos alunos que, quando eles estão terminando ou vão fazer o Enem, vão fazer aquela redação do Enem, muitos não conseguem escrever, são os analfabetos funcionais. E temos também o índice do IDEB, né, que vai mensurar como está a educação básica. Então, pensando nisso, o IEC formatou o Proeduc, é um programa inédito no Brasil, inédito mesmo, que trabalha com PNL e outras inovações pedagógicas. Esse programa, ele tem 9 projetos para pais, para professores. A gente dá formação para esses professores e o foco dele é a leitura e a escrita, né? Porque é através da leitura e da escrita, que elas estão intimamente relacionadas, né? Quem lê mais erra menos. A gramática, ela é automatizada. Então, as pessoas que leem, elas têm mais ideias, elas escrevem melhor. E quem não lê, não tem ideias, tem dificuldade com, que seja ortografia, que seja semântica, que seja um tópico frasal. A pessoa tem realmente dificuldade para escrever. Então, visando isso, nós vamos trabalhando o professor, né? Então, o Proeduc, ele trabalha com a PNL na educação, automotivação do professor, e trabalhamos também com a pedagogia de projetos, né? Buscando, mostrando para o professor que ele pode trabalhar no mesmo com todas
as áreas do conhecimento. E a gente, nesse Proeduc, nesse projeto, quando nós implantamos, numa cidade, num município, ou mesmo numa escola, numa rede de escolas, nós temos a avaliação inicial, que é uma redação que o aluno faz, um texto, desde a educação infantil até o ensino médio ou o EJA. Essa avaliação ela é corrigida por professores para cada faixa etária, tem os descritores, e depois de um ano nós repetimos essa prova, esse texto. E nós percebemos que houve uma melhora, já implantamos o Proeduc em Mariana, quando Mariana, em 2013, era um dos municípios que estava entre os 80 piores municípios no índice do IDEB, em Minas. E com o ano do programa para os professores, alcançou-se o índice do IDEB de 2017. Então, foi e foi um conjunto, né? Foi. Porque não é só um texto. Sim, né? sim. Quando a gente pega um texto fora do contexto, ele vira pretexto. Mas quando um texto reflete uma formação que foi dada durante um período, né? E eu acho que é tudo que nós estamos precisando para esse momento, sim. não é, Cris? E aí, Paulo, tem um concurso de projetos inéditos dos professores. Nós incentivamos os professores a ser um pesquisador, que com a experiência dele também ele seja um palestrante para outros colegas, né? Porque tem muitos projetos interessantes, inclusive nas escolas públicas, que fica entre quatro paredes. Às vezes o professor nem divulga isso para a escola. Então, o IEC se propõe a isso, a divulgar esses bons trabalhos dos professores, mais ou menos o que você faz com muita maestria no Educação é o Alvo, você faz os livros coletivos, você convida as pessoas que têm determinadas expertises para falar sobre aquilo. Eu acho fantástico. A gente tá com esse projeto dos livros coletivos, tentando dar voz a quem sabe, porque eu aprendi uma coisa quando a gente estava lá na Rede Pitágoras. Eu vou falar isso porque eu gosto muito do trabalho do Dr. Evandro, do Cabizuca, da equipe que começou o Pitágoras, um enorme grupo de amigos que a gente fez, viajou pelo Brasil, tive muitas oportunidades. Lá eles faziam uma coisa que era fundamental, essa ideia da equipe, não do eu-equipe. Não é? Sim. Como que a PNL ajuda uma pessoa a sair do individualismo e entrar no coletivo? Porque as escolas estão com sede de equipe, viu? Sim. Então é isso, é justamente isso. Quando você se entende, de novo o autoconhecimento, você começa a ver que o outro, ele não é pior que você, ele não é melhor, mas ele tem habilidades diferentes das suas. E aquelas habilidades que ele ainda não desenvolveu, ele pode desenvolver. Isso que é muito bacana, que é a reprogramação mental. Sabe? Uau. Então, eu estava capacitando um grupo de adultos, eu assisti uma palestra, e a moça na palestra, ela começou a... Eu fui convidada para dar um curso de oratória, e isso era numa empresa. A moça fez uma boa pesquisa, os recursos audiovisuais dela estavam legais, ela começou a falar, de repente, ela foi ficando pálida e aí começou a chorar. E aí, ao final, eu fui conversar com ela e usei uma técnica de PNL para ver onde que ela teve esse medo, onde que foi instalado o medo de falar em público. Geralmente, esses medos de falar em público, medo de ser avaliado, tirar carteira de motorista, medo de altura, está lá na infância. Eu falo que são os traumas pedagógicos, né? O professor faz de forma inadvertida. Então, eu fiz uma regressão com essa moça, essa palestrante, e veio a memória dela, quando ela tinha por volta de 8 anos, a professora pediu para fazer a seguinte tarefa, que os alunos deveriam
colecionar imagens de meios de transporte de revistas, recortar aqueles meios de transporte em revista e colocar e colar no caderno. Ela não tinha revista em casa. Aí o que ela fez? Ela desenhou os meios de transporte. E a professora, ela lembrou disso, né? E a professora foi chamando um a um até a sua mesa e o aluno foi mostrando, né, as gravuras ali coladas, etc. Tal. Quando chegou na vez dela, como ela não tinha gravura, ela tinha desenhado, a professora deu um cocão nela, fez assim na cabeça dela. Nossa. Ali já foi, a turma toda riu. Ali foi instalada uma crença de que toda vez que eu ficar à frente falando para mais pessoas, eu vou ganhar um cocão da vida. Alguém vai inibir. Foi ali. Aí, o que nós fizemos? A gente tem técnicas para, na regressão, fazer isso e ressignificar com contra-exemplo. Então, fazer regressão, que é um outro pressuposto da PNL, Paulo, é fácil, mas a pessoa precisa ter muita experiência para não deixar o outro regredido. Se não fizer um bom trabalho, a pessoa fica ali com aquela sensação dos 7 anos. Mexer na ferida e não curar, né? A nossa mente inconsciente, ela é atemporal. Se eu falo assim, minha vida está horrível, eu estou no fundo do poço, não tem jeito, ou eu conto um episódio negativo que tive uma briga com alguém, eu conto sobre essa briga, ou tive uma doença, eu conto sobre essa doença, eu vou sentindo tudo como se fosse agora aqui. De novo, né? De novo. Então, eu vou pensando, eu vou repetindo, eu estou programando. Então, eu preciso reprogramar, ressignificar isso. Outro dia, eu estava atendendo uma pessoa, ela só falava de coisas negativas do passado. Sabe, assim, de situações negativas, como aborto, como doença, Covid, etc. e tal. Cada vez ela perdeu muitos familiares. Cada vez que ela estava relatando isso, a mente inconsciente dela não sabe que isso é passado, é presente, ela fica muito mal. Então, depois que ela falou, eu falei para ela assim, olha, hoje é o último dia que você vivenciou isso. Então, vamos agora liberar o seu presente. Então, tem técnicas para isso. Uau! Cleis, eu quero te falar uma coisa. Eu acho que nós temos que começar uma parceria de levar esse seu projeto para as escolas assim. Nós estamos vivendo uma transição pandêmica. E transição não é nada fácil para as pessoas fazerem. Sim. Né? De criança para adolescente, de adolescente para adulto. E a gente tem as crises dos 10, 20, 30, né? Tem crise a vida toda. Só que nós podemos pegar essa crise e tirar o S, né? E começar a criar soluções. Trocar o S de lugar, vamos dizer assim, né? Vamos criar soluções. Então, escolas, eu quero convidar vocês que estão sempre com a gente aqui, que assistem depois, a gente sabe, né? Tem gente que fala que assiste passando roupa, o outro assiste na hora que está fazendo a cozinha. O podcast também é um áudio, vou te dar, depois você pode espalhar. Tá lá no Spotify. As pessoas escutam no carro, então nada fica perdido. A mensagem foi mandada aqui nessa noite. E muitas pessoas avaliando aqui de maneira muito positiva. Nós precisamos fazer um pacto de educação pela vida nas escolas. Sim. E precisamos juntar as pessoas que querem. Então, eu quero te fazer esse convite. Sabe? Eu acho que você, junto com o Donizete, professor do Colégio Maria Clara Machado, fundador lá, o Donizete faz Mindfulness. Nós vamos fazer um evento sobre paz na escola, tá? Ótimo. Me comprometo e nós vamos convidar os gestores da escola. Não vai pagar nada, gente, não vai pagar nada. Você compra um livro lá e ajuda, faz alguma coisa, nós vamos fazer uma coisa e depois dessa vivência, vamos levar isso para mais gente. Porque o momento é sério na educação, não é? Muito sério, Paulo. E eu aceito o convite, estou assim, dentro. Para frente. Sim, o que passou, passou. E aí, quando eu penso, eu sinto isso aí, abordagem cognitiva comportamental do Dr. Aaron Beck.
Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. É um dos fundamentos que eu trabalho também. Então, eu penso, nossa, está tudo muito triste, eu não vou dar conta, eu estou doente, eu posso ficar doente? Pensei. Gerou sentimento, medo, não dou Isso gera conta. psicossomatia na Sim, escola, não gera? gera. E aí vai ter ação. E muitos vêm por meio de doenças. Né? De doenças. Então, Paulo, você tem um livro, né, o Projeto de Vida, e missão de vida também é PNL, né? Eu aprendi a fazer missão de vida num curso com o Tony Robbins que eu fiz presencialmente na Flórida, em Boca Raton, o DWD. A gente fica 6 dias em imersão e no 6º dia você sai com a sua missão de vida. Então, a minha missão de vida, eu posso falar? Deve. Eu, Cleise Aparecida de Souza, filha de Euser Klinger de Souza e Maria Imaculada Rigueira de Souza, vejo, ouço e sinto que a finalidade da minha vida é ser verdadeira, fazendo tudo com paixão, trazendo abundância e prosperidade para mim mesma e para todas as outras pessoas. Olha que lindo. Então, minha missão de vida, Paulo, é essa, é de trazer abundância e prosperidade. Prosperidade e saúde. Primeiro para mim, porque toda missão de vida primeiro tem que ser você e depois para os outros. Quando você pensa no outro e não pensa em você, você se desequilibra. Então, é importante primeiro você estar bem, você cuidar para você cuidar. E você observa que eu falo o nome do meu pai e da minha mãe. Isso é sistêmico, isso é constelação. E quando eu falo o nome do meu pai, mesmo ele já não estando na vida, eu visualizo atrás de mim do meu lado direito e minha mãe atrás de mim do lado esquerdo. Uau. E atrás deles tem toda uma ancestralidade de homens e mulheres que sofreram muito, mas que proporcionaram uma vida melhor para mim e eu estou proporcionando isso para os meus descendentes. Então, tudo aquilo que eu aprendi, e eu acho que a função do educador é isso, é você transmitir esse conhecimento para quem precisa. Então, estou à sua disposição, aí da Educação é o Alvo, para a gente levar essas inovações para a sala de aula, para os professores, né? Em qualquer esfera, que seja pública, municipal, pública estadual, federal ou as escolas privadas. Tudo são pessoas e pessoas que precisam se autocuidarem. Nossa, eu quero agradecer muito por esse encontro. Sabe aqueles encontros que você considera que são... marcos da vida da gente? Eu gosto de agradecer muito. Eu estava com uma dor no pé na semana passada e hoje a dor foi embora. Não, na verdade foi ontem. Então, eu estava conversando aqui com a secretária de Educação lá em Santa Catarina, já quer te levar lá. Então daqui a pouco eu te falo. E ela perguntou, e o pé, melhorou? Eu falei assim, melhorou. Eu preciso mudar a alimentação, né? Não adianta ser só a razão. A gente tem que também controlar a emoção, né? Controlar o jeito que... O pé foi o direito ou o esquerdo? Foi o pé direito. O pé direito, o lado direito do nosso corpo é uma relação que nós temos conosco e com o feminino na nossa vida. E o lado direito com o masculino e com esse masculino pode ser filho ou pai ou parceiro. E por que o pé? O pé é o caminhar pela vida. Então, esses dias que o seu pé doeu... Você está falando, tem toda é algum obstáculo que você teve que estava te impedindo de caminhar. Tá? Mas você deve ter solucionado e aí a dor também foi embora. Vou te contar o que é, então, para todo mundo. Dia 31, nós vamos lançar o livro Mulheres Educadoras, correto? E a Cleise vai estar para receber o troféu conosco, vai ser uma honra entregá-la. Muitos amigos vão estar lá, amigas, porque no mês de março a gente homenageia as mulheres. E eu estou revisando cada linha do livro. E a gente quer caprichar, não é? A gente tem que fazer com excelência. Sim. Sobretudo porque são as nossas companheiras existenciais, as mulheres. Sim, sim.
E eu acho que toda mulher é sagrada porque ela carrega em si o dom de dar a vida, né? Os homens também, né? Tem que ter equilíbrio na relação, mas assim, esse mês é delas, tá, gente? O dia é delas. Você relaxa e procura tratar bem quem está do seu lado. Um beijo para você, meu bem, marido. Então, a responsabilidade terminou agora, hoje, à noite. Ontem meu pé parou de doer. Sim. Né? Olha, tudo é leitura corporal. Não é? Né? Você tem que perceber, né, qual a parte do seu corpo que ele tá, às vezes o nosso corpo grita pedindo socorro, mas a gente ignora, vai tomar um remédio, fazer uma outra coisa, né? Por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca. Quando eu falo eu tenho uma enxaqueca, ela é sua, ninguém tira. Tá? E o que é enxaqueca? Quando a pessoa tem dor de cabeça, ela está passando por problemas que ela acha que ela não tem condições de resolver. Está acima da capacidade dela. Por isso que a dor é na cabeça e não é no pé. Então, quando você começa a se analisar, né? De ver qual a parte do seu corpo, se você tem muita raiva, geralmente você tem problema de fígado. Então, quando você começa a se analisar, lógico, você precisa do médico. O Paulo já percebeu aí o caminhar dele, né? Então, às vezes, a pessoa ela precisa quebrar o pé, ela está muito acelerada na vida. Ela precisa quebrar o pé para ela desacelerar. Dá uma parada. O nosso corpo é sábio, né? Então, mas nós não precisamos chegar até a doença, né, para caminhar de forma mais leve. Sim. Cleis, vou fazer uma brincadeira com você, tá? Sim. Pode ser? Pode. Muitas pessoas aqui mandaram recado, depois a gente printa aqui, te manda tudo. Recebi algumas propostas de convites para você. Vambora. É isso aí. Educação é o alvo. E IEC, né? Instituto de Educação e Cidadania. Anote esse nome, hein? Antifragilidade. A pessoa é frágil, mas ela vai sair da crise melhor. Uma frase sobre isso. Uma frase? Não precisa ser minha. Não. Ele não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Uau, essa é demais, hein? Projeto de vida, uma frase. Você é aquilo que você acredita ser. Uau! No chão da sala de aula. Lugar de pensar e de alegria. Que legal. Gente, esses são livros produzidos pelo Movimento Educação Alvo, educadores semeadores aqui da professora, que a professora Lucília Panicef foi nossa organizadora. Eu tenho honra de dizer isso, porque é uma doutora, pós-doutora em ciência do conhecimento. Ela tirou um tempo e produziu esse livro conosco, que é o nosso livro que mais vende. Ele foi homenageado na Câmara Municipal de Campinas essa semana. Que bacana. Pela Karina, que está lá, né? Nossa Karina. Semear. Grande metáfora. Que legal. E crianças, educação. Estrelas e brilho. Olha que lindo. Cleis, eu quero te agradecer muito por essa conversa, que vai ser a primeira. Se você topar voltar. Volta. Eu já estava conversando com você aqui, eu sou multitarefa, sabe? E estava falando com a Patrícia Joe. Patrícia Joe, ela tem um programa na Rádio Itatiaia e na TV Horizonte. Uhum. Falei, Patrícia, leva a Cleis. Ela falou assim, me passa o telefone dela que eu vou levar. Deixa eu te explicar esse fenômeno que você falou que você é multitarefa. É porque você tem uma mente mosaica. Olha, nós temos 2 tipos de mente. Tem a pessoa que a mente linear, é o que o Paulo falou que faz muitas coisas ao mesmo tempo, isso é mente mosaica. Mas tem pessoas que têm a mente linear. Elas fazem uma coisa de cada vez. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Só que quem tem a mente linear não consegue acompanhar quem tem a mente mosaica. A pessoa fica totalmente perdida. E vice-versa. O mosaico não dá muita conta do linear, porque não faz tudo que ele faz como ele. Né? Então, o dia que eu aprendi isso, eu aprendi com minha mestra Marlene Monteiro, que infelizmente já Marlene, se foi. Eu sei quem é.
Isso. Então, você sabe, né, que ela se foi. Sim. Então, a Marlene Monteiro é realmente a melhor, eu coloco assim, o profissional que mais entende de PNL no Brasil. Então, eu tive a honra de ser aluna dela, de ser paciente, depois nós nos tornamos amigas. E o dia que ela me explicou a diferença entre a mente linear e a mente mosaica, solucionou muita coisa na minha vida. E eu passo isso para as pessoas, né? Eu me lembro, Paulo, uma vez a gente estava viajando com um grupo de professores, era ônibus, então sempre que sentavam perto de mim, eu falava de PNL de forma automática. Aí, quando eu falei da diferença da mente linear para a mente mosaica, uma professora lá, que era instrutora, ela se identificou tanto, ela falou, gente, que coisa boa, eu pensei que eu fosse louca, então eu tenho mente mosaica. Sim, é a pessoa que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quem tem mente linear. E estou ouvindo com muita atenção. Justamente. É uma coisa incrível. E outra coisa, isso não é questão de inteligência, tá, Paulo? Porque também tem essa crença inadequada sobre inteligência. Né? Você perguntar quem são as pessoas mais inteligentes é quem desenvolveu inteligência lógico-matemática. Mas por isso que o Gardner trouxe à tona, né, as inteligências múltiplas, as inteligências múltiplas, que são habilidades que nós aprendemos, que não aprendemos. Né? E que às vezes a gente fala, eu não sei desenhar. Desenho é uma característica do hemisfério direito. E tem um livro chamado Aprendendo a Desenhar com o Hemisfério Esquerdo. Então, são coisas que o nosso cérebro, se é neurociência, ele tem a plasticidade. Inclusive, uma parte cerebral pode fazer a plasticidade e atuar numa outra função. Que joia. É muito bacana. Muito bacana. Noite de aprendizado, semana para a gente levar. Você que vê depois, olha, partilhe com a sua equipe isso, né, gestor? Aquilo que a gente sempre propõe aqui. Mande a palestra dela para mais uma pessoa, né? Conhecendo ou não. É assim que as coisas boas devem ser semeadas. Se você quiser o contato da Cleise para poder dar uma palestra na sua escola, faça isso logo. Isso vai ajudar o professor lá na ponta, independente da escola, a ser mais feliz, mais íntegra. Uma profissional que dedica a vida por isso, que criou um instituto, que teve a coragem de pegar o boi pelo chifre e empreender. É por isso que foi uma honra conversar com você, foi uma honra ter você no Educação ao Podcast. As portas estão abertas. E na semana que vem nós vamos falar de literatura infantil com o professor Valmir, um homem que está escrevendo o nosso livro de educação infantil novo, mas que há 30 anos, né, milita nesse campo da educação, tentando fazer as crianças mais felizes. Não perca. Valmir Pedrosa vai estar aqui na semana que vem, tá bom? Que legal. Gratidão, Paulo. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Jair, contigo.